entender o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, com o que nós estamos passando, é muito importante. E entender que muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo nem sempre vai ser aquilo que o Senhor deseja nos dar, também é importante, para que nós não venhamos nos frustrar com a resposta a qual o Senhor nos der. A paz do Senhor, meus irmãos. Antes de nós iniciarmos este devocional, já se inscreva no canal se você não é inscrito, curte esse vídeo, comenta, compartilhe. Amém? No devocional de hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 1, o versículo 40 em diante. A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu as mãos, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Em apenas 3 versículos, nós podemos extrair riquezas tão profundas dessa história da cura de um leproso, a qual muitas vezes nós lemos e passamos desapercebidos. Mas quando o leproso se aproxima de Jesus, ele se ajoelha, ele suplica ao Senhor, ele se aproxima do Senhor Jesus e se ajoelha. Aquele homem, ele sofria com uma lepra que impedia ele de se aproximar de qualquer pessoa, porque quando eles estavam com essa enfermidade, eles não poderiam se aproximar de ninguém. Eles deveriam ficar isolados, porque essa lepra, ela contaminava as pessoas, ela podia passar de uma pessoa para outra. Então, eles eram considerados impuros. E aquele homem, ele toma uma atitude que vai contra a lei. Ele vai e ele se aproxima de Jesus. Mas ele se aproxima de Jesus de forma diferente. Imediatamente, quando ele se aproxima de Jesus, ele se coloca humildemente de joelhos aos pés do Senhor Jesus, clamando por aquele que ele sabia que podia curá-lo. Ele sabia que Jesus podia curá-lo, mas ainda assim ele não conhecia o amor de Jesus. Ele sabia que Jesus podia curá-lo, mas ele não sabia que Jesus queria curá-lo por amor. E então aquele homem, ele vai diante do Senhor Jesus e ele fala ao Senhor: Se quiseres, podes purificar-me. Entenda, aquele homem, ele vai aos pés do Senhor Jesus e ele pergunta a Jesus se ele quer curar ele. Se quiseres, ele fala. E nós muitas vezes não fazemos essa pergunta. A gente já vai direto ao final: Senhor, me cura. A gente já vai direto ao ponto: Senhor, eu preciso da cura. Senhor, eu quero a cura. Mas aquele homem diz: se quiseres. Ou seja, ele coloca nas mãos do Senhor a enfermidade dele. E ele entrega sobre a vontade de Jesus, porque Jesus sabia o que era melhor para a vida dele. Se Jesus não quisesse curá-lo, tudo bem. Ele continuaria crendo que Jesus curava, que Jesus libertava. Mas se o Senhor o curasse, ele se alegraria ainda mais, porque ele poderia viver uma vida livre daquela enfermidade, em uma vida que ele pudesse conviver com as pessoas. E então, aquele homem faz essa pergunta ao Senhor: se quiseres, podes me curar. Nós precisamos perguntar ao Senhor o que Ele quer, antes de nós irmos direto ao pedido. Muitas vezes nós chegamos no Senhor pedindo tudo que a gente quer, mas a gente não se preocupa se essa é a vontade de Jesus, se isso é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós vemos muitos testemunhos ao decorrer da palavra de Deus, onde as pessoas chegavam diante de Jesus clamando diretamente já pela cura, pensando no seu bem, pensando em si, pensando em viver uma vida livre da sua enfermidade.
Mas este homem fez diferente, algo que me chamou a atenção. Ele fez diferente, ele se preocupou em saber se a vontade do Senhor era livrá-lo, era purificá-lo daquela enfermidade, demonstrando que mesmo que aquela enfermidade incomodasse muito ele e impedisse ele de ter uma vida normal, ainda assim ele continuaria crendo no Senhor Jesus, demonstrando que não importava se ele iria curá-lo ou não, mas ele continuaria sendo santo e soberano. Nada mudaria quem Jesus era para ele. Mas se ele pudesse libertá-lo, aí ele ainda glorificaria ao Senhor. Ele glorificaria ao Senhor curando ou não curando ele. E será que nós estamos vivendo assim? Será que nós estamos tomando essa atitude de nos humilhar diante dos pés do Senhor Jesus e confiar completamente na sua vontade e entregar nossa vida a Ele e dizer: faça a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é perfeita, tua vontade é boa, agradável e eu confio completamente em Ti. Fazendo ou não fazendo, o Senhor vai continuar sendo Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Que nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. E aí a palavra de Deus vai continuar dizendo que Jesus vai tocar nele. E quando Jesus toca nele, Ele quer demonstrar que Ele não está olhando ele, não está olhando a enfermidade dele, não está olhando aquilo que ele está carregando, mas está olhando quem realmente aquele homem era. E está demonstrando o seu amor por aquele homem. Que independente da sua enfermidade, ainda assim, Jesus o amava como um filho. Ele demonstra naquele toque que a lei podia condená-lo a ficar isolado de toda a sociedade, mas ainda assim, ele era Jesus. Ele era o Messias, a quem o amava, a quem veio para libertá-lo. Então Jesus vai dizer a ele: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Jesus primeiro demonstrou o seu amor por ele, tocando nele, mostrando que ele não estava olhando para a enfermidade dele, como todos que passavam por ele olhavam somente para a sua enfermidade e corriam da sua presença, fugiam da sua presença. Mas Jesus mostrou seu amor e depois, então, de se apresentar como seu amado, seu libertador, então ele mostrou a ele que ele queria curá-lo, e ele curou ele. E a palavra que Jesus lança a ele é: seja purificado, porque a lei dizia que ele precisava ir diante de um sacerdote e ele o examinaria, então diria se ele estava purificado ou não. Mas ali naquela fala de Jesus, ele já estava falando que ele estava curado e purificado. Mas ainda assim Jesus o manda ir até a presença do sacerdote para cumprir a lei toda certinha. Mas naquele momento, na palavra que o Senhor lança sobre a vida daquele homem, ele já estava liberto, ele já estava purificado pela palavra de Jesus. Pela palavra de Jesus que tem todo o poder. Mas porque aquele homem se entregou à vontade de Jesus, se rendeu aos pés de Jesus com humildade, o Senhor o curou e o Senhor mostrou seu amor por ele. O Senhor provou que o amava e que queria curá-lo e purificou aquele homem e libertou aquele homem de uma vida miserável, de uma vida isolada. Jesus demonstrou seu amor por aquele homem, não apenas através de palavras, mas através da sua atitude, através do seu acolhimento, onde muitos o desprezavam, fugiam da sua presença. Jesus o acolheu, Jesus o amou, Jesus tocou nele. E
por causa da sua humildade, ele foi curado, ele foi encontrado pelo Senhor Jesus. Ele foi tocado pelo Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, nos render à vontade de Jesus. Se Ele quiser nos curar, Ele vai nos curar. Se Ele quiser nos libertar, Ele vai nos libertar. Mas se Ele não fizer, está tudo bem. Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua nos amando. Ele ainda continua cuidando de nós em cada detalhe. Amém, meus irmãos? Continue confiando no Senhor, independente do que Ele fizer, independente se Ele vai atender a sua vontade ou não, mas confie na vontade do Senhor e não na sua. Amém? Vamos orar ao Senhor então. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Jesus, humildemente. Deus, te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque, Senhor, só de o Senhor ter se entregado naquela cruz já é o suficiente. Já é muito além daquilo que nós merecíamos, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que faz, desfaz, refaz a hora que o Senhor quiser. O Senhor conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para as nossas vidas. A Tua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável, Senhor. Por isso hoje, Deus, nós nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos àquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Pai, te pedimos, Senhor Jesus, que o nosso coração venha estar voltado para a Tua vontade, confiando no Deus soberano a qual nós servimos. Que nós não venhamos, Senhor Jesus, buscar, Senhor Jesus, nossos interesses e as nossas vontades, mas sim, Pai, ser direcionados por Ti, a viver a Tua vontade, Senhor. Somente a Tua vontade e não mais a nossa, Senhor. Que tudo, Senhor Jesus, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que possamos viver, Senhor, uma vida fiel, Senhor Jesus, independente se vamos receber aquilo que desejamos ou não, Senhor. Mas sabemos e confiamos que o Senhor sabe aquilo que nós conseguimos receber e aquilo que nós não conseguimos. E tudo, Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos infinitamente, Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.